Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos fazer agora exercícios envolvendo fatoração de polinômios, tá bom? Número 1. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa o perímetro dos polígonos regulares. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, na letra A, cada lado mede 2x mais 1. Se esse polígono é regular, todos os lados medem 2x mais 1. Observa aqui que a letra A, nós temos 5 vezes 2x mais 1. E essa já é a resposta. Por quê? Porque ele pediu para você escrever na forma fatorada. Se você multiplicasse 2x mais 1 por 5 e 1 por 5, não ia ficar na forma fatorada. Você teria que depois colocar o fator comum em evidência, tá bom? Então, a letra B. A letra B, nós temos aqui esse polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. É um octógono. Então, a letra B vai ser 8 vezes m ao quadrado menos 4. Tá bom? Na letra C, nós temos 3m mais 2, e isso é um hexágono. Então, na letra C, nós vamos ter, já que é um hexágono, vai ser 6 vezes 3m mais 2. E na letra D, cada lado do polígono mede 2/3 de y mais 2/3. Olha aqui, ó. Eu tenho um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Um heptágono 7 vezes 2/3 de y mais 2/3. Isso aqui é entre parênteses. Observa, nesse caso aqui, eu ainda não estou colocando da forma fatorada, porque eu tenho um termo aqui, o 2/3, que ele é comum a y e é comum a essa segunda parte do monômio, do binômio. Então, eu tenho que fatorar mais, tá? D igual a 7 vezes. Aí, esse 2/3, eu vou puxar ele para colocar o termo comum em evidência. Y mais 1. Aí, agora eu tenho um número aqui e número aqui eu vou multiplicar. D igual a 7 vezes 2, 14. Isso aqui é 1 vezes 14/3 de y mais 1, tá bom? Oi, pessoal, dando continuidade aos exercícios sobre fatoração de polinômios, exercício número 2. Em cada um dos polinômios, determine o fator comum a todos os termos. O que é um fator comum? É o que está em todos os termos. Está em um, está em outro, é comum aos dois. Olha aqui, ó. Parece que não tem nada, nenhum fator comum a todos os termos, porque eu tenho dois números aqui, não tenho letra se repetindo, mas 9 é 3 vezes 3. Enquanto que 6 é 2 vezes 3. Então, o fator comum, nesse caso, é o número 3. Eu tenho o número 3 aqui e o número 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele em evidência. Então, vai ficar 3 vezes. Aí, aqui dentro do parênteses vai ficar 3 menos 2x, tá? Isso que é colocar o fator comum em evidência. Então, se ele te pediu para determinar o fator comum vai ser o número 3, tá bom? Se você tiver dúvida se fez certo, é só você multiplicar de volta, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2, menos 6, tá bom? Beleza, 5m ao cubo mais 8m ao quadrado, menos 5m ao quadrado, mais 3m ao quadrado. Olha, aqui eu tenho m ao quadrado. Aqui eu tenho m ao quadrado, aqui eu tenho m ao quadrado. Aqui, olhando assim de cara, parece que eu não tenho, mas se eu separar, m ao cubo é igual a m ao quadrado vezes m, que também seria igual a m vezes m, entendeu? Nesse caso, como eu preciso do meu m ao quadrado, e o meu problema é determinar qual é o fator comum, nesse caso aqui, o meu fator comum é m ao quadrado, tá bom? Letra C, o fator comum dessas expressões. O fator comum é alguém que está nas duas. Bom, em todos os termos, né?
Bom, eu já posso ver que eu tenho um número aqui, ó, porque aqui é um número par, outro número par e outro número par. Então, aqui é 2 vezes 3, aqui é 2 vezes 2 e aqui é 2 vezes 5. Então, eu já sei que eu tenho uma parte numérica também de fator comum, que é o 2. Agora, vamos ver letra. Eu tenho A aqui e A aqui. Então, ó, então já tenho 2 e tenho A. Agora, qual é o expoente que está em todo mundo? Aqui é 4, aqui é 2 e aqui não tem nada, é 1. Então, só vai ser A mesmo, porque o único que está em todo mundo é com o expoente 1, que é esse aqui. Vamos ver se eu tenho B em todo mundo? Eu tenho B aqui e B aqui. Agora, aqui eu tenho B ao quadrado, aqui eu tenho B ao cubo e aqui eu tenho B ao cubo. Só que B ao cubo é B ao quadrado vezes B. Então, em todo mundo eu tenho B. Então, eu vou botar B ao quadrado. Em todo mundo eu tenho B ao quadrado. Ó. Eu tenho um B ao quadrado aqui, eu tenho um B ao quadrado aqui, que B ao cubo é B ao quadrado vezes B, e eu tenho um B ao quadrado aqui. Então, eu vou separar o meu B ao quadrado. Vamos ver se eu tenho C em todo mundo? Aqui eu tenho C, aqui eu não tenho C, e aqui eu tenho C, então não vou colocar. Então, esse aqui é o meu fator comum que eu tenho que colocar em evidência. Se pedisse para colocar em evidência. Aqui ele só está perguntando... Só está pedindo para você determinar qual é o fator que é comum a todos os termos. Nesse caso, o fator comum é 2ab ao quadrado, tá bom? Letra D. M é a quarta potência, n ao cubo. Mais meio m ao cubo, n é quarta. Mais 8m ao quadrado, n ao cubo. Observa, eu não tenho nenhum número que está aqui em todo mundo, tá? Porque aqui eu não tenho... A minha parte numérica é 1, aqui é meio, aqui é 8. Então, nenhum dos números aqui dá para colocar em evidência. Só que m eu tenho em todo mundo, eu só vou ver qual é o expoente dele. M é a quarta, m ao cubo e m ao quadrado, ora. M ao quadrado é quem está em todo mundo. Observa, gente, que quando eu vou colocar o fator comum em evidência, eu sempre vou puxar o expoente menor, tá? Porque, olha, m à quarta é a mesma coisa que m ao quadrado vezes m ao quadrado, certo? Não é assim que a gente resolve problemas de potências de mesma base? Mantém a base e soma os expoentes, aí vai dar m à quarta. Então, eu tenho um m ao quadrado aqui. M ao cubo é m ao quadrado vezes m, tá? E m ao quadrado é m ao quadrado mesmo. Então, aqui o que tem em todo mundo é m ao quadrado. Agora, n é o cubo, n é a quarta, n é o cubo. Opa, fiz outro m. Então, se eu tenho n ao cubo aqui, n à quarta aqui e n ao cubo aqui, o fator que eu vou colocar em evidência é n ao cubo, porque n ao cubo está aqui. Aqui, ó, eu tenho n ao cubo vezes n. E aqui eu tenho o próprio n ao cubo. Então, o termo vai ser m ao quadrado, n ao cubo. Tá feio esse meu n. Vou fazer de novo, só para vocês não se confundirem. Tá? Mais um exercício agora. Exercício número 3. Fatore os polinômios abaixo. Em seguida, escreva a forma fatorada dos itens. Bom, gente, de cara, não dá para perceber que é possível fatorar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar primeiro colocando o termo comum em evidência. Separei aqui para ficar com mais espaço, porque eu achei que esse precisava ser maior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 64 menos 16a mais a ao quadrado e vou ter que reescrever. Por quê? Se eu for colocar o fator comum em evidência aqui, a maneira que eu imaginaria que daria para fatorar isso aqui era colocando o fator comum em evidência. Eu teria que escolher um dos dois bloquinhos para mexer. Ou bem eu poderia colocar o A em evidência aqui, ou bem eu poderia colocar o 16 em evidência aqui. Mas ainda assim ia sobrar bastante gente que não teria como fazer nada. Se eu botasse o A em evidência, ia ficar esse 64 solto. Se eu botasse 16 em evidência, o A aqui atrás ficaria solto. Para poder englobar todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso aqui como 64 menos 8A mais A ao quadrado. Professora, que loucura, aumentou o troço. Sim, aumentei, mas com um propósito. Na verdade, eu não mudei nada, tá? Menos 8A é igual a menos 16A. Eu devo 8A para alguém e eu peguei mais 8A emprestado. Então, agora eu devo 16A. Não mudou nada. Mas o que eu posso fazer com essa minha reorganização do esquema aqui? Eu tô vendo aqui que eu tenho 8 aqui, ó. Aqui é 8 vezes 8 e aqui é 8 vezes A. Então, vou puxar esse 8 e colocar em evidência. Vai ficar 8 menos A. Tá vendo?
porque 8 vezes 8 dá 64 e 8 vezes menos A dá menos 8A. Aqui eu tenho A nos dois, então eu vou colocar em evidência. Eu vou colocar o menos A em evidência. Para que eu vou colocar o menos A em evidência? Porque eu quero que dentro do parênteses fique igual para depois eu poder mexer. Se eu colocasse o mais A em evidência, depois ia ficar diferente dentro do parênteses. Calma que isso vocês vão fazendo com bastante, vão tendo esse olhar com mais experiência. Se vocês não conseguiram fazer no primeiro momento, não precisa se assustar. Fazendo todos os exercícios vocês treinam, tá? Então, beleza. Menos A eu coloquei em evidência. Quem ficou aqui dentro? Bom, menos com menos dá mais. Então, ficou mais. Aqui dentro ficou só o 8, porque aí quando eu multiplicar menos A vezes mais 8, dá menos 8A, que é o que está aqui. Se eu colocasse o menos aqui também, ia ficar mais, ia ficar diferente. E aqui dentro ficou um menos. Por quê? Porque tem que, depois que eu multiplico isso aqui de volta, tem que voltar para o que era antes. Então, se eu multiplico menos com menos, vai dar mais. Se eu colocasse um mais aqui, aqui quando voltasse ia ficar diferente, ia ficar menos. Então, aqui vai ficar menos A. Porque menos A vezes menos A dá mais A ao quadrado. Menos com menos, mais A vezes A ao quadrado, tá bom? Observa que interessante. Agora eu tenho a mesma coisa igualzinha dentro dos parênteses. Ora, eu tenho um número que é multiplicado por estrela, menos um outro número que é multiplicado por estrela. Vamos supor que isso aqui seja uma estrela. Então, 8 estrela menos A estrela, eu posso juntar, lembra? Lembra que a gente pode juntar coisas que são iguais? Se são iguais, eu posso pegar esse 8, juntar com esse menos A, 8 menos A, e fazer tudo isso vezes 8 menos A, que é o que está dentro do parênteses, tá bom? Pessoal, se você não conseguiu entender essa passagem, não deixe de assistir de novo a aula Fatoração por Agrupamento, tá? Esse é o conteúdo. Agora, eu tenho dois termos que são exatamente iguais, 8 menos A e 8 menos A. Então, eu tenho o quê? 8 menos A ao quadrado. E essa é a resposta. Gente, se você fosse um pouquinho mais treinado, tiver feito bastante exercício, isso aqui não precisa de nada desse trabalhinho. Se você lembrar da fórmula, qual é a fórmula? Aqui eu tenho um quadrado e aqui eu tenho um quadrado. Qual é o número que está ao quadrado aqui? É 8. Então, aqui é 8 ao quadrado e aqui é A ao quadrado. Aqui não é justamente 2 vezes 8? Ou 2 vezes menos 8? Quando tenho menos, eu sei que tenho menos aqui. Então, você poderia pular daqui direto para cá se você tivesse a fórmula na ponta da língua. Que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB mais A ao quadrado, mais B ao quadrado, tá bom? Se você tiver essa fórmula do trinômio quadrado perfeito, de cabeça, você pula todos esses passos, tá bom? Vou fazer mais alguns exemplos. Letra B. 4p ao quadrado menos 4p mais 1. Ora, essa aqui de cara dá para você ver que isso é um trinômio quadrado perfeito. Como? Você poderia fazer todo aquele trabalhão que eu fiz antes, que daria certo. Mas, olha, eu tenho um termo ao quadrado aqui. Isso aqui, ó, é 2p ao quadrado. Tá vendo? 4p ao quadrado é a mesma coisa que 2p tudo ao quadrado. Isso aqui é 1 ao quadrado. Aí, o que você tem que testar? Quando você vê que o primeiro é um número ao quadrado e o último é um número ao quadrado, por acaso testa se o do meio não é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos testar? 2 vezes... Aqui, como tem um menos, vai ser menos 2 vezes 2 vezes 1. Menos 2 vezes 2, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 2 vezes 2p, menos 4p. Então, aqui vai ficar menos 4p mais 1 ao quadrado. Observa que isso aqui agora a gente consegue perceber claramente que é um trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito é 2p menos 1, tudo isso ao quadrado. Quando eu tenho um menos aqui, quer dizer que aqui é menos. Quando eu tenho mais aqui, quer dizer que aqui é mais. Tá bom? Então, se eu abrir esse produto notável aqui, desculpa, fugiu da memória por um minuto. Se eu abrir esse produto notável aqui, eu chego exatamente aqui, se eu resolver essa expressão. Agora, ele está pedindo para fazer o contrário, para descobrir qual é a forma fatorada. Essa aqui é a forma fatorada. Vamos continuar fatorando
polinômios, escrevendo a forma fatorada deles. Podem perceber que isso aqui, ó, é x, botei um papel maior, sobre 10, x ao quadrado sobre 10 ao quadrado, tá vendo? 100 não é 10 ao quadrado? Menos 8 ao quadrado. Só que x ao quadrado sobre 10 ao quadrado, você pode escrever como x sobre 10, tudo isso ao quadrado, menos 8 ao quadrado. Por que eu fiz isso aqui? Porque nas aulas passadas nós estudamos diferenças de quadrados. Quando nós temos dois números elevados ao quadrado subtraídos, nós podemos reescrevê-los como x sobre 10 mais 8 vezes x sobre 10 menos 8, tá? Essa é a forma fatorada desse polinômio, tá bom, gente? X sobre 10 mais 8 vezes x sobre 10 menos 8. Mais uma vez, se você está com dificuldade de entender esse, eu vou deixar na descrição do vídeo, do link, o vídeo que explica melhor esse conteúdo para você voltar, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo? Letra D. 36x ao quadrado, y ao quadrado, menos z ao quadrado. Observem uma coisa. Eu tenho um número ao quadrado, um número inteiro ao quadrado e um outro número inteiro ao quadrado. Aqui parece uma mistura, mas se você parar para analisar, o que é 36x ao quadrado, y à quarta? 36 não é igual a 6 ao quadrado? Então, vamos reescrever isso aqui como 6 ao quadrado, x ao quadrado, y à quarta. Só que y à quarta é a mesma coisa que y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Lembra de propriedade de potência. Quando nós temos uma potência elevada a uma outra potência, a gente multiplica as duas e fica isso aqui. Para que eu fiz isso? Só para você lembrar que isso aqui vai ser 6xy2, tudo isso ao quadrado, menos z ao quadrado. E agora, novamente, nós temos uma diferença de quadrados. Então, vai ser 6xy2 mais z menos 6... Quando vai ficando na pontinha assim, eu tenho dificuldade de escrever. xy2 menos z. Desculpa, aqui não é menos não, aqui é vezes, tá? Diferença de quadrados, você pega o primeiro termo mais o segundo, vezes o primeiro termo menos o segundo, tá? De novo, vou colocar na descrição desse vídeo para vocês entenderem melhor como é que funciona esse, tá bom? Próximo exercício. Número 4. Qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio quadrado perfeito? Já falei um pouco sobre isso com vocês, vou falar mais uma vez. Um trinômio quadrado perfeito, ele é da forma a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, ou a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b menos b ao quadrado. Para que ele seja dessa forma, está sempre faltando um item. Quando a gente completa esse item que está faltando, a gente chama isso de completar quadrados. Nesse caso aqui, eu tenho o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Dá para você perceber que o primeiro termo é m e o segundo termo é 4. Então, qual termo que está faltando, gente? 2 vezes m vezes 4. Então, o que está faltando aqui vai ser 2 vezes 4, 8m, tá bom? Ou, como eu não tenho o termo do meio, poderia ser também menos 8m. Por quê? Porque eu tenho o primeiro termo ao quadrado e o último termo ao quadrado. Para eu completar, para que ele seja um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que colocar o termo do meio. Como o termo do meio pode ser positivo ou negativo, pode ser que seja 2 vezes m vezes 4, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou menos 2 vezes m vezes 4, que é menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, pode ser 8m ou menos 8m, tá bom? Letra B, eu tenho o primeiro termo ao quadrado e eu tenho menos 10x. Ora, o primeiro termo eu sei que é x. Então, o x está aqui. Qual será o último termo? Considerando que isso aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ora, isso aqui não é 2 vezes 5? Então, o último termo
só pode ser 25, que é 5 ao quadrado, tá bom? É a única possibilidade, beleza? Letra C. Um termo ao quadrado e um outro termo ao quadrado. Tá faltando o termo do meio, tá? Aqui é o quê? Aqui é 2 vezes P ao quadrado. E aqui é 5Q ao quadrado, tá bom? Então, tá faltando o termo do meio. Qual é o termo do meio? O termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ser, se o primeiro termo é 2P, então o que está faltando vai ser 2 vezes 2P vezes 5Q. Agora eu vou multiplicar tudo. Duas vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, vai ficar 20PQ. Como que tá faltando é o termo do meio? O termo do meio pode ser positivo ou negativo. Então, pode ser 20PQ ou menos 20PQ, tá bom? Os dois estão certos. Vou pegar mais uma folha aqui para fazer esse exercício da letra D, que não vai caber aqui não, nesse pedacinho. Letra D, qual é o termo que tá faltando? Eu tenho 9 menos 12xy. Isso tá complicado, hein? Qual será o termo que tá faltando? Esse termo aqui, ó, 9 é 3 ao quadrado. Menos 12xy, com certeza é o termo do meio, porque não tem nada ao quadrado. Então, o outro termo, com certeza, é alguma coisa vezes xy. Só pode. Que coisa é essa? Já que o termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo eu sei que tem xy, então é 2 vezes 3 vezes alguma coisa. 2 vezes 3, 6. 6 vezes o que dá 12? Bom, 6 vezes 2 dá 12. Então, o termo do meio só pode ser mais 2xy ao quadrado, que aí fica certinho o trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí, no caso, o primeiro é 3 e o segundo é 2xy, vai ficar menos 2 vezes 3 vezes 2xy. Isso dá menos, isso aqui é um vezes, tá? Parece um menos, mas é um vezes. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. E repito o xy, tá bom? Aí, esse termo aqui, se eu abrir esse termo, vai ficar 4x ao quadrado, y ao quadrado. 4x ao quadrado, y ao quadrado. Mas assim tá bom, tá? Tanto faz se você optar por colocar. Como ele só tá pedindo o termo que falta, o termo que falta só pode ser esse aqui, tá bom? Vamos continuar. Exercício número 5. Associe cada um dos polinômios à sua forma fatorada, escrevendo o símbolo romano correspondente. Então, eu tenho um polinômio aqui, que ele tá grande, e eu tenho que escrever, associar, colocando a sua forma fatorada. Para eu não errar nessa conta, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada um desses polinômios aqui e vou abrir o máximo possível. Vou distribuir, por exemplo, aqui nesse caso distributiva, porque vocês podem ver que esse polinômio aqui está todo bagunçado, não está nada fatorado. Então, eu vou tirar a fatoração desses aqui e abrir esses polinômios para achar o correspondente dele aqui, tá? O primeiro, isso aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho um trinômio. Então, eu vou multiplicar tudo, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse. 2x vezes y é 2xy. 2x vezes menos 3, menos vezes mais menos. 2 vezes 3, 6. X vezes x, x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Então, eu tenho que achar lá um polinômio que seja 2xy menos 6x ao quadrado menos 2. Já achei, ó. 2xy menos 6x ao quadrado menos 2 é o polinômio 1, menos 2x. Né? É o polinômio 1, tá? Agora, eu vou fazer o polinômio 2. 3
3x mais y, tudo isso ao quadrado. 3x mais y ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí resolvo. 3x ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 2 vezes 3, 6. X vezes y, y. Beleza, 9x... Opa, 9x ao quadrado. 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Vou procurar aqui, ó, tá meio bagunçado, tá em outra ordem, mas é o mesmo. 9x ao quadrado mais 6xy mais y ao quadrado. Então, esse aqui é o 2. Agora, vamos fazer o 3. X ao quadrado menos 3y, tudo isso ao quadrado. Aplicar a mesma fórmula, o quadrado do primeiro. Ó, x ao quadrado fica x à quarta, tá? Você multiplica os expoentes. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu posso botar mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo e botar um menos aqui, vai dar no mesmo, tá? A ordem. Mais o segundo ao quadrado. Beleza. Aí vai ficar x à quarta potência, menos 2 vezes 3, 6. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado, y. Mais 3 ao quadrado, que é 9, y ao quadrado. 9y ao quadrado. Vamos procurar? Aqui, ó. X à quarta, menos 6x ao quadrado, y. Esse é o 3, tá? Mais 9y ao quadrado, igualzinho. Eu sei que o 4 é o último, mas eu vou desenvolver ele assim mesmo, só pra gente treinar, tá? Que treinar sempre faz bem. 3x mais 1 vezes y menos 2. Distributiva, tá, pessoal? Esse com esse com esse. 3x vezes y, 3y. 3x vezes menos 2, menos 6x. 3 vezes 2, 6, sinais diferentes, menos. Isso aqui é um x. Agora eu vou fazer um com todo mundo. 1 vezes y, y. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, ficou 3xy menos 6x mais y menos 2. Exatamente o que está aqui. 3xy menos 6x mais y menos 2. Só a ordem que está errada. Tá bom? Exercício 6. Escreva na forma fatorada o polinômio que representa a área da figura, considerando que as medidas estão em uma mesma unidade de comprimento. Pessoal, eu tenho uma forma geométrica aqui que não é um retângulo, não é um quadrado, eu não sei calcular a área. Só que eu posso dividi-la em alguns retângulos. Observa aqui, ó, o que eu vou fazer. Eu vou dividir, finge, tá? Que tá reto, que eu não tô usando a régua. Isso aqui eu vou chamar de 1, isso aqui eu vou chamar de 2, isso aqui eu vou chamar de 3. Aí eu vou fazer a área delas separadamente, depois eu vou somar. Então, qual é a área 1? A área 1 é de um retângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura. Isso aqui é P, isso aqui é N. Então, vai ser N vezes P. Qual é a área 3? Eu vou pular da 1 para 3, porque a 2 é a mais difícil. E a gente vai precisar de um pouquinho de raciocínio. A área 3 vai ser P vezes O. Então, vou botar aqui O vezes P, tá bom? Qual é a área 2, que é a que eu falei que eu ia deixar por último? A área 2 é essa aqui do meio. Essa aqui vai precisar de uma interpretação minha. Eu sei que esse pedaço aqui vale P, porque aqui o problema me disse que isso aqui é P, isso aqui é igual. Então, esse cara aqui vale P. O que eu preciso descobrir é quem é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui eu não sei quem é. Observa. Esse pedaço inteiro é M. Esse pedaço pequenininho aqui é esse pedaço inteiro, menos esse pedaço, menos esse. Olha, se eu esconder esse e esconder esse,
eu acho esse do meio. Então, esse pedaço aqui vai ser M menos P, ou seja, a base vai ser M menos 2P. E a altura eu sei que é P. Tá bom? Então, qual vai ser a área? A área vai ser isso, mais isso, mais isso. Beleza? A área vai ser, vou chamar de área total. NP mais OP mais... Ficou ruim para escrever. M menos 2P, tudo isso vezes P. Como ele pediu da forma fatorada, o que você pode fazer aqui? O P está em todos os lugares, então você pode botar o P em evidência. P vezes, aí você pode botar todo mundo dentro do parênteses. N mais O mais M menos 2P. E essa é a forma fatorada desse polinômio, tá bom? Ficou feio aqui embaixo, mas eu acho que dá para entender. Isso aqui é um O, tá? Eu peguei esse papel aqui e acabou ficando pequeno para os cálculos. Tá bom, pessoal? O último exercício agora desse tema vai ser o exercício número 7. Simplifique os polinômios e escreva cada um deles em sua forma fatorada. Pessoal, simplificar é tornar mais simples. Primeiro eu vou ter que resolver, para depois simplificar, tá? Ó, 3y mais 2 vezes 3, 6x. Tudo isso mais 2 vezes 5, 10x, menos 3 vezes 5, 15y. Agora, o que eu posso fazer? Juntar quem tem y com quem tem y e quem tem x com quem tem x. Quem tem x vai ser o quê? 16x. Quem tem y? Menos 15 mais 3 dá menos 12y. Como que eu posso escrever da forma fatorada? Colocando o fator comum em evidência. Nesse caso, o fator comum é 4, porque esse aqui é um múltiplo de 4 e esse aqui também é um múltiplo de 4. Então, vai ficar 4 vezes 4x menos 3y. Essa é a única forma que eu posso fatorar esse polinômio, tá bom? Letra B. 2a, aí eu vou fazer de novo, a distributiva primeiro, tá? Aí vai ficar 2a vezes 8a, 2 vezes 8, 16, a vezes a ao quadrado. 2a vezes b, 2, aqui tem um mais, ab, tá bom? Agora esse com esse e esse com esse. 2a vezes menos b, menos 2ab. Menos b vezes mais b, menos com mais menos, b ao quadrado, tá bom? Aqui eu tenho 2a menos 2a, 2ab menos 2ab, então eu posso cortar, tá? Eu tenho duas coisas e perdi essas duas coisas. Aí sobrou 16 a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que 16 é 4 ao quadrado, então aqui é 4a ao quadrado menos b ao quadrado. Por que eu escrevi desse jeito? Para você ver que isso é uma diferença de quadrados, e como diferença de quadrados, você pode reescrever como 4a mais b vezes 4a menos B, tá bom? E acabamos essa lista de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa comentário aí, por favor. Quem assistiu o vídeo até o final, por favor, sinaliza nos comentários que assistiu, para eu poder marcar a presença, tá bom? Na aula. Obrigada por tudo. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô aqui. Tchau, tchau.